Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Lili, da Lua de Lili. Hoje venho falar da minha experiência de leitura com uma novidade de um autor que no ano passado se tornou uma obsessão. No ano passado li, creio que 3 livros dele, este é o 4º, e fiquei completamente apaixonada pela escrita dele. Tal como os outros livros do autor, Mudar o Método é uma espécie de autobiografia, mas neste caso é um bocadinho diferente dos outros livros que eu li dele. A narrativa neste livro começa por ser uma espécie de carta super longa dirigida ao pai e mais ou menos a meio do livro a carta muda e passa a ser dirigida àquela que vai ser a sua melhor amiga, e aquilo que o livro nos conta é o processo de transformação quase cirúrgico do autor de Eddie em Edward. Eu tive a oportunidade de conhecer um bocadinho mais sobre o autor porque já li os outros livros dele e ele de facto teve uma infância e uma adolescência num seio onde havia muita violência, alguma negligência, pobreza. Ele sofreu muito bullying e neste livro nós percebemos que durante muito tempo ele achou que a sua existência, que a realidade onde ele vivia era a única possível. Só que isto muda completamente quando ele vai estudar para o liceu e conhece uma série de pessoas que vão de facto mudar completamente a vida dele, principalmente esta melhor amiga, a Helena. Ela é uma miúda de uma família privilegiada aos olhos do autor, com referências completamente diferentes das dele, um ambiente saudável. Esta miúda tem uma família que a suporta, que lhe dá imensas referências culturais, que lhe dá uma educação que ele nem nunca sonhou poder existir. Portanto, é nesse momento que ele toma consciência que, de facto, a família dele não é igual às outras famílias, o ambiente dele não é o ambiente igual a toda a gente, e ele toma uma decisão. Ele quer mudar completamente a sua vida, ele quer transformar completamente a sua realidade, ele quer fugir a todo custo a uma existência que parece que já lhe está destinada, e então vai mesmo fazer de tudo e mais alguma coisa para isso. E inicialmente começa a usar a própria educação, o teatro, o cinema e depois mais tarde a literatura como ferramentas para escapar àquela realidade. À medida que o tempo passa e que ele vai conhecendo outras pessoas e outras figuras que para ele são figuras de autoridade e de referência, ele vai perceber que a diferença entre ser pobre e ser rico não é uma coisa exclusiva ao material, não é só o ter ou não ter uma certa coisa, é sim uma coisa muito mais definitiva, é uma coisa que define a forma como se fala, como se pensa, como se comporta, e isso vai alterar completamente a forma como ele se encara a si próprio e definitivamente também a forma como ele encara a própria família. Houve 2 momentos particularmente marcantes para mim nesta leitura. Um deles é quando a melhor amiga o ensina a usar os talheres e aquilo que simbolicamente aquilo significa para ele. Ele não saber comer como a sociedade espera que ele saiba é uma coisa muito forte. E depois mais tarde, quando um amante lhe diz que ele tem que tratar da boca e ele vai e tem a primeira consulta com a dentista, a forma como ele reage ao que a médica lhe diz. Ele escrever isto num livro é uma coisa tão vulnerável, tão corajosa, que realmente emocionou-me, deixou-me muito, muito desconfortável. Eu, como leitora, fiquei envergonhada por ele, portanto, imagino só a coragem que não lhe foi precisa para escrever uma coisa tão dolorosa, e foram realmente 2 momentos no livro que me marcaram mesmo muito. O livro mostra como tudo, absolutamente tudo, denuncia o lugar onde nós vivemos, a forma como andamos, a forma como falamos, até a forma como nos rimos, a forma como nos vestimos, e é exatamente por isso que o autor decide mudar absolutamente tudo sobre si. Começa a alterar o sotaque, começa a alterar a forma como se ri, muda completamente a forma como se veste, muda os gestos e depois mais tarde muda mesmo o nome. Ler isto, pelo menos para mim, foi muito violento. Eu fiquei completamente apaixonada no ano passado por este autor e este lado mais sombra dele deixou-me muito, muito desconfortável em alguns momentos. Ele próprio diz no livro que não quis ser escritor porque almejava ser um grande escritor ou porque era completamente obcecado com livros. Não foi isso de todo o que aconteceu. A força que o moveu durante esta fase da vida foi ele querer vingar-se de tudo aquilo que não teve na infância, de querer escapar a todo o custo de um futuro que lhe parecia destinado e que provavelmente seria trágico. E isso para mim deixou-me assim numa sensação muito agridoce de admiração e ao mesmo tempo repulsa. Tenho que reconhecer que é um retrato muito honesto e muito corajoso. Não sei se há muitos escritores de sucesso
que se colocariam nesta posição de vulnerabilidade, completamente a nu. Tiro-lhe o chapéu. Ao mesmo tempo, esta ambição desmedida, esta obsessão pela liberdade e por todo o sucesso e por todas as coisas materiais, e de alguma forma ao longo do livro, por mais que ele se tente justificar que não usou certas pessoas, eu sinto que ele tentou agarrar com unhas e dentes todas as oportunidades que lhe foram surgindo. Em algumas situações não foi a melhor pessoa do mundo, pelo menos é a minha leitura, não significa que isto seja 100% correto, como é óbvio. Ele cresceu no meio operário, portanto, como devem imaginar, ele não teve uma grande oportunidade, nem grandes referências que o empurrassem para o mundo literário. Ele começa a ler muito tarde, mas depois decide e dedica-se aos livros a 200%. Estuda obsessivamente, lê compulsivamente, completamente movido por este medo do fracasso, de ter que regressar para a aldeia, de ter que regressar à família. Durante todo o livro ele repete que tinha uma ideia constante na cabeça nesta fase de vida em que estava completamente dedicada à sua transformação. Quando eu tiver sucesso, finalmente eu vou estar seguro. E eu acho que não há frase que descreva melhor aquilo que é o medo e o trauma de voltar-se a um lugar que foi tão doloroso para ele crescer. Eu acho genuinamente que, e ele diz isso e reforça esta ideia de que se não fosse todo este medo, todo este trauma, muito dificilmente teria o sucesso que depois, mais tarde, nós o vemos a ter. E se em alguns momentos eu fico desconfortável com as coisas que ele diz, com as coisas que ele pensa, depois também penso que toda a força que foi precisa para ele chegar aonde chegou atualmente é impressionante e ainda bem que o conseguiu, porque senão nós perderíamos um grande, grande escritor. Este, para mim, foi o livro mais contraditório do autor que eu li. Sempre que eu leio um livro dele eu penso, ok, este foi o meu preferido. E apesar de eu sentir algum afastamento emocional do autor em algumas partes do livro, no final deste livro eu senti também o mesmo que sinto sempre, que foi, se calhar este é que é o meu livro favorito do autor. Ok, que ele também não é um livro gigante, mas eu li-o em apenas 2 dias, fiquei completamente viciada como sempre, a forma como ele escreve é mesmo viciante, é quase como estar a ler o diário de um amigo, acho que é basicamente isto. Houve alguns momentos em que eu fiquei até inquieta de, será que eu devia estar a ler isto, será que isto não é demasiado íntimo? E eu acho que isso descreve o que é ler Edward Louis. Ele mete-se tanto a nu que é desconfortável para o leitor em alguns momentos. A coragem, eu só penso nesta palavra, a coragem que é precisa para escrever isto. É natural que a família dele tenha lidado com os livros com uma negatividade, porque de facto não é fácil ler as coisas que estão aqui. Imagino só ler quando nós somos personagens do livro. Ao contrário dos outros livros em que as personagens principais, o foco, estava sempre na família, ou no irmão, ou na mãe, ou no pai, ele coloca-se numa posição de muito mais foco, portanto nós conseguimos também ver muito mais as imperfeições dele. E claro, ele foi vítima de várias coisas, mas a certo ponto é quase como se nós estivéssemos a presenciar o nascimento do vilão. O facto de eu estar a dizer isto não significa que ele seja um vilão, nem pouco nem mais ou menos, não é isso que eu quero dizer. Ele não me parece nada ser uma má pessoa, é mais no sentido de que as coisas que acontecem às pessoas dão frutos, seja para o bom, seja para o mau, e eu sinto que apesar dele ter efetivamente uma carreira de sucesso, há muitas partes sombrias dele que aqui estão mais a descoberto. E é mais nesse sentido, nós vemos um humano mais completo neste livro, a parte boa e a parte má. Tal como os outros livros do autor, é um livro que faz muita crítica social, que nos obriga a pensar nesta questão das classes, quer queiramos, quer não. É um livro que mostra-nos aquilo que é uma transformação, não de uma forma romantizada, mas de uma forma completamente violenta, pelo menos para mim foi a experiência que eu tive. E tal como eu disse, é um livro extremamente envolvente. Nós não queremos fazer absolutamente mais nada enquanto não o terminamos. O que é que eu não gostei tanto no livro? A partir do momento em que ele se torna obcecado pelo futuro e por tudo aquilo que quer para a vida dele, ele torna-se mesmo obcecado. Ou seja, para alguns leitores esta obsessão pode se tornar um bocadinho enjoativa. Alguns leitores podem achar que o escritor torna-se demasiado frio, demasiado calculista. Algumas situações eu própria senti isso e fiquei um bocadinho desconfortável. E esta questão de ele não se romantizar ele próprio, o facto de ele não ser uma pessoa politicamente correta, em alguns momentos pode criar alguma distância emocional do leitor. Eu até senti exatamente isso,
mas no fundo é um grande livro, tal como os outros do autor. Se leram este e gostaram, têm mesmo que ler os outros livros do autor, e se leram os outros, por favor, leiam este. Eu sinto sempre que ele é muito, muito, muito honesto, mas a cada livro que leio fico sempre de boca aberta com a honestidade dele. Há um pormenorzinho neste livro que eu também amei, é que ele dá imensas, imensas, imensas referências de livros, de filmes, mas principalmente de autores e de obras. Tirei imensas ideias de novos livros para ler, portanto, se são como eu e que adoram ir tirar a livros ideias de outros livros, vão com certeza amar este livro também. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de ajudar-me, deixem um like, partilhem com os amigos, deixem um comentário, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.